Bom, vamos lá, agora somos nós três aqui. Acho que a ideia é a gente contar um pouco da história da GE aí, como é que a GE resolveu um problemão aí referente ao pagamento de tributos. Para isso trouxemos o Diogo aí e o Armênio. Antes da gente começar, eu tenho um recado aqui que o pessoal pediu para eu passar. A gente vai fazer um sorteio lá no nosso LinkedIn, no LinkedIn da Dutex. Então, se você quiser participar, são 3 passos aqui, bem simples. Você tem que ir lá no nosso LinkedIn. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que tem até uma apresentação legal aqui. Ó. Então, lá no nosso LinkedIn, seguir a Dutex. Tem um post lá que o pessoal fez. Estamos ao vivo no 14º Fórum de Gestão Fiscal SPED. Comenta lá, estou assistindo, estou aqui, estou vendo vocês. E aí, no final da palestra, a gente vai sortear 5 moleskines exclusivos. Esses moleskines são muito bacanas. Foram feitos por vários artistas do Brasil aí. Cada um tem uma arte diferente, uma história ali. Muito bacana. Então, aí depois, lá na hora que a gente estiver falando das perguntas, a gente vai sortear e vai ficar disponível lá no LinkedIn também o ganhador. Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa conversa. E eu já começo dizendo, a gente conversou um pouco antes, né? Que a inovação na GE não acontece por acaso, né? A GE tem um processo de inovação aí que é muito bacana. E eu queria que vocês começassem comentando com o pessoal aí como é que funciona isso. Tem a figura lá do Process Improvement Leader. Como é que a GE criou esse processo de inovação? Como é que ele funciona hoje? Eu começo aqui, Armênio? Ou sim, pode começar. Perfeito. Bom, o primeiro ponto para a gente começar a falar de melhoria de processo é entender o problema, né? Então, como é que funciona? A área funcional sente, vamos falar assim, a dor, fala, poxa, aqui eu tenho um problema, né? Entende as conexões com outras áreas e as grandes áreas possuem esses responsáveis por melhoria de processo. No nosso caso, do Tex, a gente tem uma conexão muito forte com a tesouraria, né? Ninguém foge de pagar imposto. Então, a gente vai, leva essa demanda, essa pessoa que tem essa visão mais holística começa a entender, poxa, vale abrir um projeto, não vale, mas o que a gente está disposto a ouvir todo mundo, né? Nenhuma ideia aqui morre sem ser trabalhada. É mais nesse sentido, como é que a gente leva a demanda para esse cara tipo Armênio. Do meu lado, como funcional, seria isso, Armênio. A inovação está desde a base da GE, né? Desde a Gênesis, com Thomas Edison, que foi o maior inventor americano até hoje, né? Toda a inovação que ele trouxe. Então, o nosso processo em si, a gente vive a inovação e somos desafiados a trazer inovação para dentro da própria empresa. A gente procura trazer um processo melhor, a gente sente as dores, né, do processo, o que está acontecendo, e está implicando, seja o nosso cliente fora da empresa, seja o nosso cliente dentro da empresa, que é o nosso cliente interno, ou seja, aqui o departamento em si específico, quando a gente começou com a Dutax, nosso cliente estava com problemas, era o departamento de faturação, então eles precisavam de um processo mais rápido para processar as guias, o pagamento das guias, então comprovante de uma forma mais rápida. Então, a gente aqui fez todo um estudo, a gente mapeou todo o processo, viu quem estava envolvido nesse processo, desde o departamento de faturação, o departamento de contas a pagar, o departamento de tesouraria, contabilidade, e a gente viu quais eram os steps. Primeiro, o que era essencial, o que não era, para a gente eliminar o desperdício, não é? E depois, com base nesses princípios Lean, a gente também começou a procurar já fora das nossas soluções internas, junto de fintechs, de empresas aí startups no Brasil, soluções. Já existiam algumas e a gente dizia, mas a gente precisava de uma solução mais integrada, né, que pudesse fazer o wing-to-wing, uma ponta a outra, desde a geração da própria guia até ter o comprovante guardado e a gente conseguiu um relatório para fazer a contabilização no final do dia. E isso foi o que a gente foi desafiando, quem foi encontrando pelo caminho, e encontramos a Dutax, e foi um êxito, né?
Legal, vou pegar esse gancho aí do Armênio, até colocar o Diogo de volta ali. Diogo, a gente sabe que esse ponto, né, do pagamento de tributos é realmente uma dor de cabeça aí. As empresas gastam bastante tempo, não só apurando, mas depois de apurado para pagar o tributo. Mas essa questão do DIFAL, ela, primeiro, era uma questão até mais horizontal, né? Ela envolvia muitas áreas, né? Isso talvez tenha ajudado, inclusive, a significar ali o problema e todo mundo se juntar, e todas as áreas se juntarem para tentar resolver esse problema. Na perspectiva de tax, como é que você via esse problema? Como é que te atrapalhava essa questão? O que eu sempre falo para o pessoal é que, além da taxa alta no Brasil, a gente paga muito para calcular o imposto, né? Não é só a carga tributária em si, mas o quanto você gasta na estrutura de SG&A para ter isso. Eu só quero fazer um recorte aqui, Luiz, de qual DIFAL que a gente está falando e qual que era o DIFAL que nos, vamos dizer assim, que nos afetava demais. Era esse DIFAL que vem depois da emenda constitucional de 2015, 86 de 2015, e o que acontece? Esse é o primeiro grande movimento da legislação brasileira para entender que as transações hoje, elas usam muito a internet. Então, você pega lá alguém que está na Paraíba, quer comprar alguma coisa de São Paulo, antigamente, antes da emenda constitucional 87 de 2015, o que acontecia? São Paulo fazia esse recolhimento, quando a gente está falando de consumidor final, de uma maneira cheia, né? Então, na transação você paga 18%, e esse outro estado, que no final do dia era quem estava despendendo dinheiro para adquirir algum produto, não ficava com nada, né? Então, a emenda vem nesse sentido, para ser mais justo nesse novo modelo de transação com a internet. E aí, o que acontece? Define-se, desde 2016, um escalonamento. O que é devido no destino, o que é devido na origem, né? Então, começa lá em 16 com 60% na origem, 40% no destino, até chegar em 2019, onde todo esse pedaço do DIFAL, o diferencial de alíquota em transações com consumidores finais não contribuintes, né? E perceba que eu coloco não contribuintes e transações, não é só venda. Essa transação era muito complicada para a gente, porque a gente preferiu não abrir uma inscrição estadual em cada estado. Imagina, todo estado tem hospital, né? Se eu abro uma inscrição estadual em cada um desses, olha a complexidade que eu trago. Então, a gente foi para aquele modelo da guia de caminhão. O meu caminhão só sai com a guia paga, né? Mas isso gerava muito problema, por quê? Porque, poxa, era o pessoal de logística falando, minha guia não saiu ainda, por quê? Por causa da nota fiscal, né? E a nota fiscal, ela é só um documento, né? Agora, eu tinha que ter um outro documento que acompanhasse esse transporte, para que, ao chegar nesse destino, o Estado deixasse eu transpassar a barreira. Então, isso era o que nos incomodava muito, esse timing, né? E foi isso que a gente pensou, poxa, como é que a gente estrutura isso, sendo que eu não quero abrir uma inscrição em cada estado que eu transaciono. E aí, na operação, eu vou deixar para o Armênio falar do ganho em termos de timing, etc. Ok. Sim, em termos de ganho, é gigante, né? Como eu falei há pouco, a gente mapeou todo o processo e o processo, originalmente, nunca tardava menos de 4 horas, tá? Então, desde gerar uma guia, solicitar o pagamento, que o time de contas a pagar colocasse na contabilidade, depois que a tesouraria processasse o pagamento, e depois que o banco retornasse com o comprovante, a gente nunca demorava menos de 4 horas. E estou falando um dia normal. Se eu falar uma sexta-feira à tarde, às 5, 6 da tarde, já com o final do expediente, já não dá nada para fazer. A gente tem que esperar todo o final de semana para poder entregar o produto ou enviar o técnico para o serviço de manutenção das máquinas. Então, em si, a ferramenta fez com que fosse possível, ok, tenho um pedido às 6 da tarde, sexta-feira, numa perspectiva de self-service, o pessoal de faturação vai na plataforma, executa a solicitação de pagamento e em menos de meia hora tem um comprovante na plataforma. Então, no sábado já vai o técnico. Então, o que era antes necessário esperar todo o final de semana, nesta ferramenta do Tax, a gente hoje já consegue fazer um processo muito rápido e ter um serviço mais disponível para os clientes, para pacientes, que são os clientes dos nossos clientes, né? E quando a gente fala de saúde, a gente está ganhando tempo, e tempo no mundo da saúde é vida, né? Porque
que um dia, 2 dias, 6 horas na detecção e fazer um bom diagnóstico com os equipamentos da GE é algo que é fundamental para a cura do paciente, né? Não, muito legal. Inclusive, nesse status atual que estamos ali de pandemia, né? Esse projeto foi até, inclusive, um pouco anterior ali ao início da pandemia, e ele tem ajudado, queria até que vocês contassem um pouco da história, ele tem ajudado com a questão do enfrentamento à Covid-19, né? Fiquei sabendo, vocês me contaram ali que às vezes nem os melhores hospitais têm peças reservas para aqueles equipamentos mais caros, né? Então, como é que essa agilidade maior ali no pagamento dos tributos, como é que isso impactou, de fato, o enfrentamento ali na Covid? Você imagina o seguinte, poxa, eu tenho que mandar uma peça para o meu engenheiro aplicar numa ressonância magnética ou mesmo num respirador. Eu não tenho como chegar para o hospital e falar assim, viu, eu já iniciei um workflow de pagamento, agora meu time de tesouraria vai pagar daqui 4 horas, e aí daqui 4 horas sai, né? Você imagina, como é que eu falo isso para o cliente? Né? 4 horas é um período que ele faz uma infinidade de exames ali. Então, é muito complicado nessa relação com o cliente e com a área de negócios também, né? Imagina, o motorista esperando para sair. Até a negociação de frete é mais complicada. Poxa, eu vou pegar um equipamento na GE, eu vou demorar no mínimo 4 horas para sair. Então, eu vou conseguir fazer no máximo 2 fretes para a GE e, dependendo da localidade, 1 por dia. Né? Percebe que a negociação, você vai perdendo um dinheiro que ele é intangível, mas que no futuro vai gerando um problema de confiança no cliente, vai gerando um problema de negociação com o transportador, e no final do dia a missão, né? Salvar vidas. Poxa, como é que você fala que você não salva vidas porque você vai demorar 4 horas para pagar uma guia de ICMS? Às vezes essa guia é de R$300, né? Olha só a comparação injusta. Sim. Não, muito bacana. A gente fica feliz também de ter podido ajudar aí no combate. E uma história interessante também é essa questão de como é que vocês chegaram na Dutex, né? E a GE tem bastante disso, né? De inovação com startups. A gente sabe que nem toda empresa, principalmente as maiores aí, às vezes elas têm dificuldade em contratar uma startup, às vezes pelo próprio processo ser mais burocrático, ou às vezes por aquela já confiança nos players maiores ali e acaba escolhendo sempre o maior player, né? Como é que funciona isso para vocês na GE, né? Como é que vocês conseguem cada vez mais colocarem empresas, startups aí que são focadas de repente num pedacinho do processo para ajudar um processo gigantesco aí como é o da GE? Eu vou pegar essa. Eu acho que como a gente chegou nas startups, faz parte da nossa cultura, né? Procurar a solução, onde é que são as melhores práticas no mercado e até promover e incentivar a chegar aí. Obviamente, a gente tem vários, digamos, não sócios, mas são strategic partners que a gente traz para o nosso processo, e a gente já tem hoje no nosso processo, que tem várias soluções para o que a gente executa no nosso dia a dia, mas sempre há alguns pain points no processo que eles não conseguem chegar lá. Empresas maiores também, consultorias, parte da IT, a gente conversa com todo mundo sobre os problemas que a gente vai encontrando e o que eles podem trazer para dentro, né? A gente tem, então, essa visão de procurar as melhores práticas no mercado e também a gente tem a curiosidade de ver o que está acontecendo no mercado, né? A gente, através, seja da Finet, que é uma van, que o Bradesco nos introduziu, a gente começou a provocá-los, sim, mas falta esta parte do processo. Então, cada vez que eu vou a São Paulo, porque eu estou localizado no nosso corporativo aqui em Monte Rei, no México, eu acabo por ter sempre algum tempo aí conhecendo e falar com as startups para trazer para dentro, ver o que eles estão fazendo e há ideias que podem servir para o nosso processo e vou dando insights para eles, ou seja, o que está ok, o que falta para a gente poder contratar eles, e vamos trabalhando em conjunto numa solução, e assim, a Finet, passado algum tempo, falou na Dutax, a gente sentou e viu o wing-to-wing do processo,
faltavam alguns detalhes, obviamente. Por exemplo, a contabilidade não estava desde o início lá, o relatório não existia. Então, a gente falou com a Dutax, é possível, não é possível, e isso é o que traz valor, não é? Porque não é só, a gente tem uma excelente solução, sim, mas faltam alguns aspectos que a gente precisa trabalhar em conjunto para fazer ainda melhor a ferramenta que vocês têm. E isso faz com que seja do lado da GE, seja do lado das startups, que o seu produto também melhore, né? E isso é fundamental para depois, já faço o serviço para um grupo GE e já tenho selo GE. Então, para a própria startup também é mais fácil divulgar o produto que está vendendo, né? Não, legal. Eu acho que... Desculpa te cortar, Armin. Sobre essa questão, né, da entrada da startup na GF, até uma coisa que vocês tinham comentado, que às vezes ajuda, às vezes a startup tem uma bela solução, né, a gente conhece várias, até por estar lá no Cubo do Itaú, tem bastante inovação lá, a gente conhece muitas startups que têm, às vezes, processos gigantescos de inovação ali, de mudança de paradigma mesmo, mas para uma empresa grande como a GE, que tem as suas rotas ali de aprovação, bastante gente envolvida na aprovação, às vezes faz sentido começar com um pedaço menor do processo, né? Uma coisa que desgaste menos ali as questões de integração, uma coisa que você vai conseguir ver resultado mais rápido. Acho que o Diogo tinha comentado. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Diogo? Eu acho que o primeiro passo é o profissional de techs, e esse é o nosso público, entender e exercitar a humildade, né? Falar assim, poxa, por mais que eu tenha aqui um grande ERP, Oracle, SAP, etc., tem alguma coisa aqui que eu não cubro, né? Além disso, entender que nós somos suporte, né? Não adianta eu apurar o imposto direitinho se eu não tiver receita, então não tem PIS/COFINS a se pagar, né? E falta a gente exercitar essa humildade para falar, poxa, o que é realmente importante numa transação dessa de venda? Poxa, entregar rápido para o cliente, né? Eu vou pagar o imposto? Vou pagar corretamente, mas isso não pode afetar o meu core, né? E aí o ponto é, como é que você escolhe algum processo que todo mundo ganha e não só o tax compliance, né? Que é muito difícil, porque se você pega as outras obrigações acessórias, vou dar um exemplo, bloco K, né? Poxa, é um parto para o pessoal da controladoria ter que criar esse reporte. A Cisco Serve, Deus o tem em bom lugar, mas percebe, você cria o workload em outras áreas para atender um requerimento fiscal que a área não enxerga benefício. Agora, quando o time comercial consegue se comprometer a entregar no mesmo dia, o time logístico consegue não ter que esperar muito tempo, isso, poxa, é fantástico. Aí você começa, ao recortar esse processo, mostrar que você está procurando valor para a entidade, não só o seu lado de compliance fiscal. E a coisa mais fácil é você falar assim, não dá para fazer porque tem risco fiscal. Vai ser questionado, né? Nós temos esse problema. Poxa, mas qual que é o passo que eu dou? O que é que eu consigo fazer se eu não consigo fazer tudo? Né? Não é porque a gente não faz tudo que a gente não vai fazer nada. Então, esse é o exercício, pegar o que agrega valor para mais áreas do que a área propriamente de tax. Muito legal. Tax deixando de ser um bloqueio ali e, de fato, apresentando a solução, coisas que vão ajudar outras áreas ali. E até usando esse gancho aí, a gente falou também... então, o processo do DIFAL ali, né, a entrega para os hospitais, por exemplo, ele foi resolvido aí. Boa parte do processo hoje é automática, usando do Tax, né? Então, o XML entra lá na ferramenta, né, em pouco mais de 15 minutos ali você tem a guia paga no final do processo, sem nenhuma intervenção manual ali, se você quiser, mas tem um outro problema que até um dado da Receita Federal aí, que a gente estava comentando também, a Receita estima aí que 70% do tempo gasto no processo de desembaraço da importação é culpa, né, aí culpa entre aspas, da empresa, né, são processos que a empresa tem que cumprir e que ela demora, 70% do tempo do desembaraço é do lado da empresa. E a GE também tem a parte de importação bastante forte. E como é que está sendo usar essa experiência que vocês tiveram ali no DIFAL, que funcionou, foi um case positivo, para outros processos ali da área fiscal e, inclusive, essa questão da importação. E aí a primeira pergunta é, vocês concordam aí com a consulta da Cefaz, que 70% a culpa é das empresas? Imagina se eu não vou concordar com a Cefaz no evento ao vivo. Ao vivo, né, Diego? Não dá, né? Perfeito, né? O grande ponto é que nós não criamos processos dentro da empresa, mas nós entendemos
o objetivo do imposto na importação, né? Se você não cria essa tributação na entrada, você não iguala o item importado ao nacional. Quem está aqui paga ICMS, IPI, etc., né? Então, quem está entrando também tem que pagar para a gente se igualar, né? E aí são processos, vamos dizer assim, demorados, e por isso que você precisa entender como é que você acelera. Se você tem muito processo, você não vai fugir de nenhum deles. Mas aí vem o acelerador, né? Que, poxa, e esse acelerador, eu entendo que, como ele já foi disruptivo no caso de FAO, essa é uma operação que, em teoria, vai ser mais fácil. Por quê? Porque essa é uma nota que você emite contra você mesmo, né? Num processo de importação, como é que você alimenta o seu livro? Você emite a nota contra você mesmo. Soa esquisito para quem não está no dia a dia, mas é isso. E aí você tem que entrar com o processo que eu vou deixar o Armênio explorar um pouquinho mais, de deep dive na transação, né? Onde que eu perco tempo? É o meu despachante? Não, é o meu recurso de tesouraria que tem que pagar para todo mundo. Então é isso, Armênio. Sim, eu acho que aqui foi a mesma solução, né? A gente começou a questionar o ICMS, já que tem o default que está automático, por que o ICMS importação também não pode ser automático? Até a própria do Tax já tinha, na parte do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, do Tax já tinha o produto desenvolvido e ela foi simples. E na altura a gente viu, não, mas a maior parte da nossa importação é São Paulo. E do Tax não tinha essa solução. A gente procurou com a do Tax e a do Tax, ok, vamos fazer um business case, vamos estudar se é possível, se não é possível. E essa parceria resultou que sim é possível. E a GE hoje já paga também automático o ICMS de importação. E isso foi uma parceria entre ambos, a GE e a do Tax, que permitiu que esse processo hoje seja muito mais rápido também, né? Porque eles também tinham horários de corte para enviar os pagamentos e agora eles já conseguem enviar pagamentos até às 7, 8 da noite. E isso é um ganho muito grande também para o processo, né? Muito legal. E aí, a gente também comentou um pouco sobre as mudanças que provavelmente vão acontecer. Já faz algumas décadas que a gente está falando de reforma tributária aí, mas parece que em algum momento próximo isso vai acontecer. Vocês acham que esse processo de inovação que acontece na GE, né, que a GE já tem domínio de conseguir encontrar soluções para problemas que normalmente até outras empresas enxergam complexidade também, vocês acham que isso dá um pouco de alívio ali, de qualquer que seja a mudança que aconteça, a GE de fato vai estar preparada e vai ter as ferramentas necessárias ali para avançar no sentido de... É claro que a gente sempre, quando aí, reforma tributária, como a gente tinha dito ali, dá uma outra live dessa daqui, né? Então, assim, só de forma bem resumida ali, como é que vocês estão vendo isso da reforma tributária, né? Como se preparar, como as empresas podem se preparar para qualquer reforma que vier ali? O primeiro ponto é o colaborador acreditar que ele faz diferença, né? Vamos fazer um link, criar uma ponte para todo mundo entender como é que a gente consegue captar a ideia. Imagina essa pessoa que estava no faturamento e só emitia essa guia. Poxa, em algum momento ela pode falar, poxa, se eu automatizar isso aqui, eu perco meu emprego, né? E não, a partir do momento que você automatiza isso, você começa a deixar essa pessoa, por exemplo, para conseguir o ressarcimento daquela transação que foi cancelada ou devolvida, né? Em alguns estados onde você não tem inscrição, você tem que entrar com o processo administrativo. E aí, o que essa pessoa vai fazer agora? Ao invés dela ficar emitindo guia, que com certeza ninguém estudou para ficar fazendo isso 24 horas por dia, ela está falando de um processo de ressarcimento. Poxa, imagina, eu consegui no final do mês trazer 100 mil reais de volta para a empresa. Até o CFO fica sabendo. Percebe? A hora que você fomenta essa visibilidade e fomenta que a ideia não é castigada, né? E a ideia pode não ser boa nesse momento, mas amanhã ou depois ela vai ser, né? Então, você começa a sentir essa confiança do colaborador, tá? Sentiu essa confiança do colaborador, esse cara tem que ser, vamos dizer assim, tem que aumentar a sua capilaridade de pegar o que o mercado está fazendo. Porque ele já trabalhou em alguma empresa ou ele já estudou com alguém que fez alguma coisa diferente. E por que é que a gente não olha? Né? Claro, recortando, diminuindo o risco. Quando a gente fala de reforma tributária, esse movimento da emenda constitucional, no final do dia, ela já é um alinhamento para o que está acontecendo no mundo. E é para onde o Brasil está indo. Né? Na marra, devagar, mas está indo. O VAT vai ter que ter essa tributação
concentrada em quem tem a riqueza para comprar. Não tem jeito. E nós, cada vez mais, vamos pagar impostos onde nós não estamos estabelecidos de uma maneira territorial. Né? Então, esse tipo de transação que você tem um controle, que você tem um reporte, ele é o futuro. Né? E o Brasil tem que se adequar. Se você pega, por exemplo, Chile, Colômbia, México, você já paga imposto lá sem estar estabelecido lá, mas com relatório. Então, eu entendo que esse é o movimento que o do Tax até nos ajuda nesse sentido, de andar para o projeto futuro aí da tributação mundial. Sim, e muitas vezes é tentar antecipar o que vai acontecer. A gente traz no pipeline, a gente traz o Pix, a gente traz o Open Banking, que está chegando também no Brasil, próximo ano. Então, são tudo ferramentas que vão potenciar muita produtividade nesse processo, vão melhorar a nossa vida empresarial, porque a gente já não vai estar dedicando nosso tempo a atividades repetitivas, a gente vai estar dedicando nosso tempo a fazer uma análise e entregar outras atividades para a empresa, né?